Ok, ok, Cavaleiros Infernais. Tem umas 2 horas que eu cheguei do Fórum Cível, no centro da cidade de Belém, onde fui fazer ali uma reação a uma demanda de uma irmã mais velha que eu tenho. Ontem fiz um vídeo com essa temática, mas resolvi não compartilhar na rede, certo? Mas o caso é o seguinte, trata-se de uma ação de reintegração de posse. E eu fui surpreendido de certa forma, porque a gente fica dormindo, rapaz, ver se pode. Enquanto eu dormia, assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, é uma música, certo? Mas não foi nada disso, não. Enquanto eu dormia, rapaz, ela agia, tá certo? Ela me chamou primeiro para uma conciliação, numa ação aí, sabe, preparatória, e depois entrou com uma ação de reintegração. Eu, sinceramente, eu não estava esperando essa ação de reintegração, tá certo? E o que ela contou, sabe, ela encobriu a verdade com um véu de ignorância, sabe, como diria. Quem que falou isso? Acho que foi um constitucionalista estadunidense, como é que chama ele? Eu não vou lembrar. Mas o fato é, rapaz, que a verdade, sabe, ela pode ser encoberta com um véu de ignorância, certo? Que é a mesma coisa que o véu da mentira. Quer dizer, a mesma coisa não, mas assim, sabe, o véu da mentira. E contou, assim, em verdade, certo, que não traduz em realidade do que foi a vida da família Silva, sabe, a família criada por meu pai, sabe, mestre e por mestra, já tá certo. E nós viemos a reboque de Altamira para cá na década de 60 e sabe, lá os velhos. Eu falo os velhos porque quem fez o negócio foi mestra, tá certo? Mas quem o dinheiro saiu, sabe, do esforço físico de mestre, tá certo? Mas ela, sabe, tomava enquanto ele ia para a rua, sabe, fazer o trabalho dele de proletário, de motorista, sabe, motorista de funcionário público dirigindo um caminhão, sabe, um Ford 350 para o serviço de hortos e jardins da cidade de Belém, eu me lembro disso. Era um Ford verde, certo? Depois mudou para um Ford azul, certo? E depois desse Ford, sabe, ele picou a mula, rapaz, foi embora para Altamira, mas isso é uma outra história, tá certo? Mas eu só sei dizer que nesse ínterim, sabe, entre chegar de Altamira, sabe, para cuidar de uma reabilitação do irmão, uma reabilitação ortopédica. Outro dia eu queria me lembrar, rapaz, da palavra ortopédica e não vinha, tá certo? É uma parte da medicina que cuida de ossos. E tinha por aqui o médico Eduardo Braga, no final da década de 50, começo da década de 60, no século XX, tá certo? E meu irmão, quando veio de Altamira com a perna quebrada, foi entregue aos cuidados desse médico, sabe? E foi fratura exposta no fêmur esquerdo, tá certo? E o gesso não pôde ser fechado, tinha que ficar com o gesso aberto, sabe? E moleque, o cara era um molequinho, tinha o que, uns 7 anos talvez, sabe? E mexia muito com a perna, o fato foi que a perna emendou, rapaz, sabe, com um defeito, sabe? O osso mexeu, tá certo? E saiu da posição do lugar. Eu não sei se era o caso, na época eu acho que não tinha essa tecnologia, eu não sei também se era por questão de pobreza, porque creio eu, sabe, que quem patrocinou esse serviço foi a família do prefeito, sabe, a dona Doris, e o prefeito era o Zé Bulamarque, sabe, lá em Altamira, na época, no final da década de 50, começo da década de 60. E eu só sei que, rapaz, que o Eduardo Braga, como é que chama? Na Manuel Barata, a travessa Manuel Barata no centro da cidade velha ali. Cidade velha não, da cidade comercial de Altamira, ali na Manuel Barata, próximo a Presidente Vargas, tá certo? A Presidente Vargas é a rua central, a rua central hoje, sabe? A rua central é de Belém, ali, sabe, no começo, sabe? Tem ali o cais do Porto, tá certo? E ali começa a Presidente Vargas, que vai embora, tá certo? E vai até ali a Praça da República só, tá certo? Aí depois disso ela quebra a esquerda e se torna Magalhães Barata, na época, em outras épocas era Avenida Nazaré, tá certo? Aí quebra a direita, passa na frente do Manuel Pinto da Silva, eu não vou lembrar o nome, nem vou me esforçar para lembrar, para não perder tempo. Aí essa rua que eu não quero me lembrar passa ali ao lado da Praça Batista Campos e vai embora, tá certo? Vai na direção do bairro dos Jurunas.
Mas se quebrar a esquerda, pega a Mundurucus e pegando a Mundurucus, sabe? Mais adiante dobra a direita e está lá o Horto Municipal. Tá certo? Só que agora é um ambiente revitalizado, não funciona mais, mas no passado, no tempo de mestre, funcionava uma repartição pública que cuidava de hortos e jardins, mas tem uns detalhes que eu não vou reportar agora, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que um dia o mestre sai para trabalhar. Foi isso, mestre? Não, não foi. Ele não estava no horto, não, 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 não. Ele não estava no horto, não. Ele era motorista de ônibus. Ele fazia transporte público num ônibus aí, tá certo? No ônibus aí de um comerciante de Altamira, sabe, que puxou um chassi lá de São Paulo. Eu não sei, eu acho que não sei se ele comprou por aqui mesmo chassi Mercedes, sabe, e aqui mesmo fez uma carroceria à base de piqui. Dessa vez eu não esqueci, tá certo? Piqui é a madeira que se usa para fazer as cantoneiras, fazer as curvas ali, sabe, usar aquelas serras enviesadas. O meu avô, Manuel Cordeiro, sabe, meu avô de criação, era bom nessa história de carpintaria, tá certo? Mas não foi ele que fez a carroceria pro ônibus, pro Bibilné, era o nome do comerciante, tá certo? Falei o nome do cara. E aí um dia o mestre chega à noite, rapaz, para dormir, cadê o pessoal lá na casa onde ele tinha deixado quando ele saiu de manhã? Não tinha mais ninguém, rapaz, sabe? A mestra tinha, sabe, no mesmo dia, sabe, feito um rolo com uma mulher que tinha uma casa, sabe, aqui, numa rua paralela ao endereço anterior, tá certo? E era uma área de alagado, mais alagado do que a outra, sabe, ali. E eu só sei, rapaz, que na mesma hora, sabe, ela mandou a turma vir pra cá, sabe, escovar o assoalho do barraco, um barraco de madeira coberto de palha, tá certo? E rapidamente ali, sabe, puxou os breguetes pra cá, sabe, não sei se tinha guarda-roupa, não sei se tinha cama, eu não sei de nada, rapaz, eu era um moleque, pra mim tudo é apagado, tá certo? Eu não me lembro da mudança, só sei que a gente atravessou, rapaz, de uma casa para outra, sabe? Andava aí uns 300 metros, eu acho, ou mais um pouco, sabe? Aí o mestre, quando chega, rapaz, só encontrou a vizinha esperando ele, sabe? A dona Rosa, aí ela disse assim: ei, seu fulano, nome de mestre, certo? A sua família está bem ali, eu posso lhe levar lá. Aí ele perguntou assim, estou inventando o diálogo, como assim está bem ali? O que aconteceu? Aí ela ficou assim, sabe, eu acho melhor o senhor ir comigo que eu vou lhe mostrar onde é que ela está. Aí ele veio, rapaz, por dentro de um caminho, sabe, atravessando de uma rua para outra e chegou, estava aí o barraco, sabe, de palha. Porra, eu acho que deve ter dado uma tristeza nele, sabe. Mesmo porque também ele, machista, um cara cheio assim, sabe, de poucas letras e mais assim, cheio de vícios, sabe, cheio de pecados assim, sabe, de pecados culturais, essas coisas assim, tá certo? Ele deve ter ficado muito puto, tá certo? E a mestra estava por ali, ficou por ali, sabe? Se esgueirando, tá certo? E tentando explicar, tá certo? E ele ali, sabe? Engrossando a veia do pescoço, sabe? E não sei mais o que, etc e tal. Eu só sei dizer, rapaz, que a casa foi adquirida, um barraco foi adquirido, tá certo? Esse barraco veio se tornar para mim a minha referência afetiva, tá certo? Essa é a questão. Hoje, quando eu estive lá na audiência, sabe? Na segunda vara civil empresarial de Belém, tá certo? O juiz me recebeu a paisana, sem, eu nem sabia que ele era o juiz, tá certo? Aí, na hora, quando deu o horário, sabe, 10 horas da manhã, ele chamou, sabe, chamou os dois advogados, a defensora pública que está patrocinando a causa para minha irmã, tá certo? E eu que estou fazendo, atuando em causa própria, tá certo? A vantagem de ser advogado, e eu gosto muito disso, certo? Aí, rapaz, papo vai, papo vem. Logo no começo, sabe, aí a defensora me fez uma pergunta, sabe, e eu ali, sabe, distraído, dei a resposta e chamei a de querida, tá certo? Essas coisas de macho velho, tá certo? Conquistador barato. Rapaz, o juiz me deu um esporro, bicho, olha. O juiz me deu um esporro, rapaz, de manhã, 10 horas da manhã, 10h30 da manhã, tá certo? Doutor, tome cuidado, senhor aí, certo? Respeite a defensora pública, tá certo? Não chame de minha querida. Ora, porra. Foi assim, sabe? Saiu, sabe, assim, eu, distraído, curioso, ansioso, não sabia o que ia acontecer, sabe, nessa audiência. Eu só sei dizer, rapaz, no final foi que eu saí legal, tá certo? E eu me submeti a uma tal de composse, tá certo? Que é uma posse compartilhada. Eu pensei nisso antes de ir, sabe? Pensei, no direito de família, tem a guarda compartilhada, e eu pensei numa composse, mas assim, eu não pensei que pudesse ser assim, tá certo?
Sinceramente, o meu compartilhamento seria na posse, mas não para conviver. Então não seria uma composse, certo? O que eu queria dizer era que a partir do momento que eu entrei, sabe, a partir do momento que eu fiz uma reforma no imóvel que eu encontrei aqui, que era justamente o objeto de referência, tá certo? Juridicamente era um bem de família, tá certo? Mas aí psicologicamente, afetivamente, tá certo? Era aí a minha referência, sabe, de casa, tá certo? De lar. Tá certo? Porra, bicho, sabe? O lar, rapaz, que quando eu ia, saía de manhã cedo, moleque, sabia pra rua, sabe? E na hora do almoço sabia que tinha que voltar, eu voltava pra casa, tá certo? E a casa era onde? Era aqui o barraco de madeira coberto de palha, tá certo? Depois disso ela foi coberta de telha de amianto, tá certo? E Brasilite, como chamava o pessoal na época, não sei se a marca era Brasilite, isso aqui foi de telha de amianto, saiu da palha para telha de amianto, tá certo? Os dois fizeram uma economia aí, compraram telhas, sabe? E substituíram a palha pela telha de amianto, tá certo? E depois disso foram fazendo pequenas reformas, trocando tábuas podres, tá certo? A lateral da casa era toda feita de madeira branca, tá certo? Madeira que com a água, sabe? A água da chuva vai apodrecendo, tá certo? E foi assim, bicho, e a demanda se deu em torno disso, então a tese de defesa que eu, sabe, montei, se baseava nisso, que se tratava de um bem de família, tá certo? E se tratava de direito sucessório da minha parte, tá certo? O imóvel era bem de família e a minha presença aqui era direito sucessório. E psicologicamente, sabe, era o espaço, o lugar, sabe, onde a minha memória afetiva repousava, tá certo? Rapaz, o juiz acolheu a minha tese, tá certo? E não teve conversa, tá certo? E desde o começo, eu acho que ele teve uma conversa antes com a defensora pública, tá certo? E ele deve ter orientado, sabe, que ele iria por ali, porque não dava. Ele, num certo momento, ele disse que leu, sabe? Primeira coisa que ele perguntou quem era fulano, era o nome de mestre, certo? Quem é fulano? Lá, a casa, ela já vinha de alguém, ele usou uma outra palavra, tá certo? Quem é fulano? Aí falou o nome do fulano. Esse fulano era o mestre, tá certo? Que foi ele, porque a casa aparece no nome dele, o imóvel está no nome dele, tá certo? Na prefeitura. Nos registros tributários, sabe? Que ali é do pessoal do IPTU, que faz a cobrança de imposto, aí, sabe? Imposto, o IPTU, sobre a propriedade territorial urbana, tá certo? IPTU. E está no nome dele, o imóvel está no nome dele, na prefeitura está no nome dele, tá certo? Aí ele perguntou quem é fulano, certo? Se referindo ao velho, certo? A mestre, tá certo? Aí pronto, a partir daí ele encadeou, foi que foi, tá certo? E expressou, sabe, que no caso aí a reintegração de posse, digamos, tecnicamente, ela ataca, assim, uma agressão a um direito, tá certo? A posse, tá certo? E provavelmente também rebate a reintegração, a agressão de quem tem a posse, sabe? Agressão física, moral, qualquer coisa assim, tá certo? E no caso não houve nada disso, rapaz, sabe? Eu precisei de um lugar, sabe, para me abrigar, tá certo? Eu cheguei até a revelar para o juiz que foi difícil, sabe? Quando não pude mais vir para uma casa, sabe, que tinha problema de telhamento, tá certo? Chovia, sabe, dentro da casa quando chovia fora, ora porra, sabe? E que tive que fazer abrigos, proteger, sabe, um mínimo espaço sobre a cama, sabe, e um mínimo espaço, sabe, mais em cima, sabe, para, enfim, foi um inferno, cara, sabe. E me submeti porque tava liso, rapaz, tava liso, sabe, porra. Tava aí, sabe? Como é que o pessoal fala hoje, numa precariedade de grana do caralho, tá certo? E só sei dizer que não foi fácil e o juiz aguentou, sabe, essa tese aí, tá certo? E deve ter falado para a promotora, não sei, em off para ela, sabe, no momento que eles pudessem estar sozinhos. E eu só sei dizer, rapaz, que ontem e hoje eu não tomei café, tá certo? Ontem eu não tomei café porque saí para resolver o problema da impressora, que eu queria que ela ficasse em dia talhada, toda empacotada, nem mexida, tá certo? Porque não houve necessidade. Aí eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu fui pra porrada, rapaz, fui pra porrada, sabe? E eu penso que tá no papo. Agora o que é que vai acontecer, tá certo? A casa, a construção, a área construída, sabe, ocupa quase 80% do terreno, tá certo? A casa deve ter uns 5 para 6 metros de largura, tá certo? E uns 25 de comprimento, tá certo? E aí a largura foi toda consumida, as duas paredes são emendadas às paredes vizinhas, certo?
Aí a casa se prolonga até o fundo do quintal, sabe? Deixando só lá uma porção ali, sabe? Que hoje tem ali, eu acho que uns 4 metros ou 5, eu não sei. Uns 5 metros quadrados, eu não sei, tá certo? E que enche de mato, rapaz. É porra. Tá lá me esperando. Eu comprei uma roçadeira só pra atacar aquele mato, mas foi no tempo da pandemia, sabe? Já passou. Eu não tenho mais tesão, sabe? Pra encarar aquele mato lá. Eu só sei dizer que eu saí ontem, sabe? Não tomei café e me deu dor de cabeça à noite. E hoje de manhã de novo a mesma coisa, para não ter pressão no intestino, rapaz, sabe? Aí, sabe, evito tomar líquidos, inclusive o café que fica, sabe, causando gases, uns gases infernais aí, sabe, que traz incômodo assim, sabe? E que no público complica, tá certo? E deu tudo certo, não tive pressão nenhuma, tá certo? E do jeito que eu saí, voltei até agora, sabe, tá tudo sob controle. Mas eu comecei a sentir dor de cabeça e fiz um café, tá certo? Um café que não quis ser forte nem fraco, tá certo? Eu faço, eu coo várias vezes, sabe, o líquido, aquela coisa toda, para economizar, rapaz, porque eu descobri ontem, sabe, que o café pilão que eu consumo aqui, rapaz, é de uma empresa holandesa hoje, tá certo? Uma empresa holandesa que cuida dessas coisas de patentes e de marcas, esses filhos da putas aí, esses putos aí colonialistas, eles compram, rapaz, as marcas, eles fazem colonização hoje, rapaz, e o cara comprou por 18 bilhões, não sei se de reais, acho que de reais talvez, não sei, ou de dólares, sabe? Comprou a marca Pilão, rapaz, sabe? E ele já tem, sabe, é o Café Caboclo e não sei mais o que. Tem uma porrada de outras marcas aí, sabe, de produtos aí de comércio, sabe, de produtos aí de mercadorias. E esse cara comprou, rapaz, de uma empresa estadunidense, eu acho, sabe? Eu não sei se a empresa holandesa aproveitou que, como agora, sabe, com essa crise aí do tarifaço do Trump, sabe, ali fazer café nos Estados Unidos vai ficar difícil e produzir mercadoria nos Estados Unidos vai ficar difícil, sabe? Eu não sei se a holandesa vai manter a fábrica lá, tá certo? O Trump quer, rapaz, quer que mantenha, tá certo? O Trump quer que mantenha. O Trump quer que empresas vão para os Estados Unidos, tá certo? Fazer produção de mercadorias lá. Eu acho que ele não vai conseguir isso, não. Porque os tempos mudaram. Os tempos capitalistas mudaram. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu fui para a audiência, sabe? E quando eu saí leve, sabe? Agora a porra da composta, o que é que vai acontecer? Aí, sabe, a casa vai ser dividida, sabe, não por comprimento, não por metragem, certo? Mas por cômodos, certo? Ah, ela tem dois quartos, certo? Um dos quartos fica comigo, sabe? Aí vem trazendo, vou ficar com a parte da frente da casa que dá para a rua. E a fulana lá vai ficar com a parte que dá lá para o quintal, tá certo? Mas eu penso, rapaz, que essa mulher tá no fuxico, sabe? Ela tá no fuxico aí, sabe? Que ela não quer perder. Ela soube que ela ia perder porque ela não poderia ter feito, sabe o que ela fez? De construir num terreno onde outrora havia um bem de família, tá certo? Não dá dinheiro, direito para ela, não é sólido, sabe? Não é sólido isso, e menos ainda alegar, sabe? Posse esbulhada. Não tem, bicho, não tem para onde correr, tá certo? E para não perder, sabe? E aí eu também, sabe, por entender que essa minha luta, sabe, ela não, sabe, é uma reação sobre um bem, sabe, que não pertence só a mim, tá certo? É um bem de família, tá certo? E são 7 filhos. Embora eu tenha perdido um, certo, o direito desse um que morreu, que faleceu, passam para os filhos e ele tem 3 filhos, tá certo? E esse bem aqui em questão, tá certo, deve ser repartido por 7 cabeças, tá certo? De modo que eu não quero, sabe, usurpar o direito de ninguém, repetir o que fez a minha irmã, tá certo? Eu só sei dizer que a minha luta ela tem um sentido porque ela se baseia em necessidade econômica, se baseia em necessidades afetivas, tá certo? Eu, num certo momento, eu falei para querendo puxar ali conversa fiada com a advogada, com a defensora pública, sabe? Falei que aqui na casa eu menti, rapaz, olha. Eu me defronto com fantasmas, porque não tem fantasmas aqui, ninguém morreu aqui, sabe, nesse prédio. Não que eu me lembre, tá certo? E o que tem, os fantasmas estão na minha mente, que são os fantasmas da minha família, tá certo? Dos que já foram, sabe? Meu pai, minha mãe e meu irmão, tá certo? E eles não andam por aqui, eu não me lembro, não. Tem as memórias, tem as lembranças, tá certo? Mas não tem fantasmas transitando por aqui, não, tá certo? E eu só sei que isso aí me dá um certo alívio, me dá um tempo aí para organizar a vida, tá certo? Eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou ter que fazer uma cozinha, tá certo? Uma instalação de cozinha, porque a casa vai ser cortada ao meio, vai ser dividida, tá certo? Tem que fazer ali uma parede separando uma parte da outra, tá certo?
E é o que pode ser, e talvez tenha sido a melhor decisão. O juiz, ele atuou, rapaz, que nem Salomão, sabe? Salomão disse: eu vou cortar no meio, tá certo? Ei, vocês mulheres aí, como é que é esse negócio, sabe? Eu vou cortar no meio. Aí puxou uma espada da bainha, sabe? Do soldado, do capitão, sabe? Que estava ali de olho, sabe? Nas duas mulheres ali, sabe? Uma brigando com a outra, sabe? Uma com uma criança no colo, dizendo, sabe? Que a criança era dela, tá certo? E a outra dizendo que a criança não era porque, sabe, a outra tinha pego a criança, sabe, dela, entendeu? O fato é que uma, sabe, as duas tiveram neném ao mesmo tempo. E, e uma delas, sabe, estava amamentando a criança, sabe, não sei se a criança sufocou, tá certo, com o leite, sabe, que ela deu, sabe, com o próprio leite, sabe, estava deitada talvez, sabe, não arrotou, como diz o outro, tá certo? Eu lembro que quando, no meu tempo de moleque, eu via as mães amamentando, tá certo, e num certo momento, sabe, quando terminava ali, sabe, ali de alimentar, tá certo? Ela debruçava a criança, sabe, sobre o ombro, sabe, e ficava batendo na costa que para a criança arrotar. O arroto são gases, certo? Então tirava ali o gás ali, sabe, para poder ali ficar tudo nivelado, tá certo? E me parece que essa mãe descuidada, rapaz, sabe, não fez isso, não fez a criança arrotar e a criança sufocou no leite e faleceu, rapaz, na noite, tá certo? De manhã, quando ela foi pegar no berço lá, a criança estava morta, certo? Porra, que pena, rapaz, chega dói. Aí o que foi que ela fez, sabe? Ela pegou, colocou a criança dela no lugar do outro bebê, não sei se a história foi assim, tá certo? E pegou o morto, certo? E pegou o bebê vivo, sabe? E carregou, pegou para ela, tá certo? Aí a outra foi, sabe? Chiou, achou ruim, gritou, tá certo? Aí foram bater na presença do rei, do Salomão, tá certo? E o Salomão tava lá de fazer audiências, sabe? Que nem esse juiz hoje que me deu uma mijada, tá certo? Respeite a doutora, tá certo? Não pode ficar chamando a doutora de minha querida. Porra, foi uma distração minha, bicho. Mas talvez não, por coisa de macho velho sedutor. Rapaz, eu só sei que o Salomão disse: e como é que é a parada aí? Vamos fazer uma composse? Foi o que o juiz disse hoje, né? Vamos fazer aí um acordo, tá certo? Vamos fazer uma conciliação aqui. De quem é o neném mesmo aí? Aí as mulheres ficaram assim, são 21 minutos de vídeo, tá certo? Aí, rapaz, esse vídeo eu vou chamar de Salomão, em homenagem a Salomão, pela entrada dele nesse vídeo, tá certo? Aí, rapaz, as mulheres se agarravam ali, tá certo? E é meu, sabe? Puxava a perna da criança, o braço da criança, sabe? Aí o Salomão gritou: pois, pô, olha a ordem aqui no ambiente, olha a ordem aqui, que negócio é esse? Olha a confusão aí, capitão. Aí as mulheres aquietaram aquela coisa toda: me dê a sua espada aí. E ele mesmo foi lá na direção do capitão, puxou a espada da bainha do capitão, sabe? Ele disse assim: coloca a criança ali naquela mesa ali, tá certo? Aí colocaram a criança ali na mesa, sabe? Bati aqui no Node, ainda bem que não desligou. No Note não, no Smart. Aí, rapaz, ele disse: eu vou cortar no meio, vou dar uma banda para cada um. E assim eu resolvo a parada. Eu tô falando assim com brabeza, mas eu acho que o Salomão não era brabo, sabe? Aí, sabe, aí ele pegou, levantou a espada e quando ia baixar, sabe? É mentira que ele não ia cortar, certo? Mas as mulheres acreditaram que ele ia bandar, rapaz, sabe? Agora, eu não sei se ele ia cortar no meio, assim, sabe? Separando pernas de cabeça, tá certo? Ou se ele ia bandar, certo? Longitudinalmente, certo? Uma banda com cabeça para um lado, uma banda com cabeça para o outro, eu não sei, tá certo? Rapaz, aí uma das mulheres gritou: não, doutor, não, doutor, não. Doutor, não. Não, majestade, não, majestade. Não, 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 não. Quem gritou doutor fui eu, hoje de manhã lá na audiência. Não, majestade, não, 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 não. Pronto, tá certo, tudo bem, tá bom. Dê a criança inteira para outra. Dê a criança, mas não mate a minha criança. Aí o Salomão ficou assim, sabe, devolveu a espada pro capitão e ficou assim, sabe, com a mão embaixo do queixo. Aí ele se virou para outra mulher, sabe: tu és muito sem vergonha, né, mentirosa? Aí a mulher, rapaz, ficou toda sem jeito, aqui não era a mãe da criança, sabe? Ficou toda sem jeito. Eu só não vou mandar te prender porque tu tá de puerpério. Mentira que ele não falou isso, certo? Porque tu acabou de parir, desgraçada, tá certo? Mas se não fosse isso, mentira, para que ele faria qualquer coisa, ele era um cara bondoso. Se não fosse isso, sabia eu te mandar jogar na prisão, tá certo? Passar uns 10 anos na prisão. Eu inventei a quantidade de anos. O Bolsonaro vai pegar 3 vezes mais isso aí, no mínimo, tá certo? Aí, leva essa mulher aqui da minha frente, tá certo? Aí ele pegou a criança, sabe, e entregou para a mãe verdadeira, tá certo? Ele disse: vá para casa, vá amamentar seu filho. E eu não quero mais saber de confusão. Quem é o próximo?
E assim fez o juiz, tá certo? O juiz disse: eu vou bandar, vou cortar a casa no meio, tá certo? Eu digo: não, majestade, não corte não, tá certo? Não, não corte não, tá certo? Eu vou dividir a casa com a outra aí, tá certo? E assim ficou, foi o acerto que houve, rapaz, sabe? Eu vou dividir, sabe, a casa, sabe, fazer aí, sabe, uma parede para separar um quarto de outro, tá certo? E eu vou precisar fazer uma cozinha, tá certo? Porque a cozinha vai ficar pro outro lado de lá. A cozinha tá no fundo da casa lá, sabe? Mas eu fico com um banheiro e um quarto e a sala onde está meu escritório, tá certo? Eu só sei que foi assim, rapaz, eu saí satisfeito, sabe? Satisfeito, saí querendo conversar, tá certo? E entrei numa loja e comprei um marcador de texto, sabe? Um marcador de texto aqui, sabe? Custou 10 contos aí para marcar meus textos, certo? Procurei por pincel atômico, eu queria comprar um pincel atômico vermelho e não achei. Eu queria fazer alguma coisa, bicho, queria fazer alguma coisa. E aí eu saí na direção de casa, aquela coisa toda, eu terminei indo a um supermercado, estou omitindo aqui, sabe? Que eu procurei uma figura aí, sabe? Para fazer aí uns acertos aí, mas eu terminei vindo na direção do supermercado, onde tem comida pronta, tá certo? E ali eu fiz comida pronta, comprei mais algumas coisas para trazer para casa e vim embora, bicho, olha. Mas o tempo todo assim, andando, sabe, caminhando, sabe, e seguindo a canção, tá certo? E assim, mas aliviado porque eu creio que eu resolvi um problema e principalmente ganhei a causa, bicho, sabe? Eu ganhei a causa, rapaz, sabe? Eu vim de uma reintegração de posse, sabe, no interior ali, tá certo? Eu passei 7 anos ali, sabe, cuidando do processo no âmbito criminal, porque eu não tinha documento nenhum, tá certo? O que eu tinha era o fato, certo? O fato. Hoje um cara falou, quem foi que falou, sabe? No direito você tem o fato, não sei mais o que, e a norma, tá certo? Eu não estou lembrando a coisa do meio qual é. Tem uma tríade onde se apoia, sabe, o direito, tá certo? É o fato, não sei o que, e a norma. E eu precisava do fato criminal, tá certo? E eu fiquei ali, fui para a delegacia, tá certo? Para produzir. Eu passei 7 anos produzindo fatos criminais, tá certo? No final, certo, o juiz optou pela prescrição, o cara não foi condenado, tá certo? Mas eu aproveitei toda a prova, rapaz, que estava dentro dos autos, olha. Aí eu peguei, retirei tudo no digital, tá certo? E montei uma peça de reintegração de posse e comecei ganhando logo desde o começo, certo? Com a antecipação da tutela, porra, foi pau, foi batata. Consegui resgatar ali, sabe, o direito a um terreno por uma criatura, ela tá me devendo, ela ficou de mandar um troco. Qualquer dia desse aí eu tô esperando. Aí eu fiquei lembrando, sabe, que guardadas as proporções, o termo novo que surgiu foi a tal de composse, tá certo? Que foi essa, sabe, esse compartilhamento aí da posse. E tem aí fundamentos, tá certo? Eu não tenho pretensão, não me acho, sabe, possuidor, aí, sabe, do imóvel, do bem em si, tá certo? É um bem de família, como eu disse, tá certo? E do jeito que tá bom. Muito bem, tá certo? É isso aí, tá dito. Eu falei então que eu, sabe, tinha acabado de chegar do fórum, foi assim que eu coloquei, tá certo? E ali, sabe, atuei num espaço político chamado por autossé de aparelho ideológico de Estado, porque o Poder Judiciário é um aparelho ideológico de Estado, tá certo? Ali dentro das paredes daquele prédio onde eu fui hoje, sabe? O liberalismo político está ali dentro, tá certo? Mas está também o capitalismo, tá certo? As instituições capitalistas estão lá dentro. Eu vi um bocado de gente, sabe, de paletó, sabe, gravata, um bando de advogados filhos da puta, tá certo? Andando para cima e para baixo, e pessoas, sabe, transitando por ali, tudo cuidando de questões econômicas. Mas ali vi aí uns boçais passando, sabe, 2 advogados assim, que parecem ser advogados empresariais, tá certo? Essas coisas todas. E eu insisto, tá certo? O Luiz Althusser. E eu estou com alguma coisa aqui com o Luiz Althusser. Acho que eu vou aqui pegar logo aqui. Deixa eu ver aqui alguma coisa do Luiz Althusser, só para fechar a porra desse vídeo. São 28 minutos e 21. O Luiz Althusser, rapaz, ele nasceu em Bir Mourad Reis, na Argélia. Ele é argelino, porra, certo? Em 1918, tá certo? No século passado, em 16 de outubro, tá certo? E morreu em Paris, em 22 de outubro de 1990. Veja que não tem nada a ver aqui, sabe, com efeméride, não se trata de uma efeméride. É um argelino que está fumando aqui um cachimbo, e eu não sei se ele tem DNA francês, certo? Só sei dizer que a Argélia, sabe, quebrou um pau danado, sabe, com os argelinos, sabe, a França é um país colonialista, tá certo?
E colonizou ali, rapaz, o norte da África, eu acho, tá certo? E ele que falou, sabe, ele que falou dessa história aí de aparelho ideológico de Estado, que é o que me interessa. Mas eu já vou saindo dele aqui, só para fazendo a menção de Luiz Althusser, numa outra oportunidade eu venho aqui melhor, mais calibrado, tá certo? Aí deixe-me ver aqui, tá certo, tem uma outra parada que eu queria lembrar, tá certo? Dessa parada aí, sabe, que está nos afligindo hoje, que é essa história à espera dos bárbaros. Tem um cara aí, sabe, um poeta, é o Constantinos Cavafis, sabe? Eu não vou mais esquecer o nome dele, Cavafis. Vou me lembrar de Cavafis, tá certo? Mas o Constantino Cavafis, tem até um acento aqui no grego, aí dá o nome dele aqui em grego. Foi um poeta, tá certo? Um poeta grego. Assim, veja que ele é dito que ele é um poeta grego, assim, sabe? Não sei por que diz, mas ele nasceu em Alexandria, rapaz, sabe? No Egito, em 1863, e morreu também na própria Alexandria em 1933, tá certo? Então veja que tem 17, digo melhor, de 63 para fechar 1900, tem 37 anos, tá certo? 40, 70 anos. Ele morreu com 70 anos. Tá bom, tá? Uma idade boa de morrer. Mas assim, e ele escreveu um poeta que um dia, um poema, sabe, que um dia a Rosa Weber, sabe, a espera dos bárbaros, mas eu vou deixar para ler o poema A Espera dos Bárbaros em outra ocasião, tá certo? Eu vou saindo aqui do Cavafis, então, só para lembrar assim, por uma questão erudita, tá certo? Aí cai aqui, rapaz, olha, no Agostinho de Hipona, esse sim, tá certo? É uma efeméride de hoje. Veja, eu estou com 30 minutos de vídeo. E o Aurélio Agostinho de Hipona, o meu padeiro aqui, sabe? O meu padeiro aqui na rua, tá certo? É Agostinho. Hoje, quando eu passei por ele, sabe? Eu estava todo emperequetado, já com roupa de audiência, e passei e disse: Olha, Agostinho, o Agostinho de Hipona, sabe? Que deu nome para ti, tá certo? Nasceu hoje. Aurélio Agostinho de Hipona, tá certo? Aurélios Augustinos Hiponienses, tá certo? Hiponenses, tá certo? Em latim. E morreu, ele nasceu em Hipona, certo? E morreu em Tagaste. Eu não sei onde é que é Tagaste. Não, pera lá, ele nasceu em Tagaste. Tagaste é a antiga cidade da Numídia, ao norte da África, tá certo? E morreu em Hipona. Hipona era a atual cidade de Anaba, na Argélia, tá certo? Então veja que ele nasceu em Tagaste, tá certo? E não sei por que ele é chamado então de Agostinho de Hipona, deveria ser Agostinho de Tagaste, mas eu paro por aqui. A efeméride já lembrou, tá certo? São 31 minutos de vídeo, já está indo para 32 e eu paro. E não dá para eu ir para lugar mais nenhum, tá certo? Eu disse que eu vou chamar esse meu vídeo de que mesmo, hein? De que é que eu vou chamar, depois eu lembro, tá certo? Mas eu já marquei, tá certo? Eu tô aqui com o X aberto, mas eu não vou nele, tá certo? E não vou também, eu ia ver o meu histórico também, não vou, tá certo? Saio, fecho, tá certo? E vou trazer a Guma pra cá, que é melhor, tá certo? Pra pegar o retrato dela, tá certo? Então é isso, bicho. Meu nome é Ernest, não se esqueçam, tá certo? Sou o caboclo falador, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia. No caso, boa tarde, boa tarde.